Olá pessoal, vamos começar então o PET 7 do 8º ano. E nós temos aí um poema, ou isto ou aquilo, você vai ler o poema de Cecília Meirelles, bem famoso. Você vai ler para responder essa questão. O poema é construído a partir da ideia da escolha. Qual é a palavra que introduz essa ideia entre um elemento e outro? Tá? Letra B. Nos versos, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. A palavra e é uma conjunção. Estabelece entre as orações uma relação de adição ou de oposição. Justifique. Para você responder a essa questão, logo abaixo vai ter um quadro com as conjunções, aí você vai entender melhor. Depois eu explico também. Letra C. Observe o emprego da palavra mas no verso, mas não consegui entender ainda. E no poema ela se relaciona com alguma palavra, especificamente, ou com a situação. Isto é, com tudo que foi dito anteriormente no texto, você vai justificar. Então você vai observar se ela está relacionada a alguma palavra especificamente ou com a situação como um todo. Qual o papel da conjunção mas no poema? Lembrando que mas indica a diversidade, mas você vai lá e você vai responder certinho. Letra D. O poema apresenta reflexões sobre as escolhas que cada um de nós tem que fazer a todo instante na vida. Qual conjunção foi empregada no poema para transmitir a ideia de que viver é fazer escolhas, sendo que uma escolha se opõe à outra? Por isso, só é possível ficar com uma das opções? Vamos pensar, né? A próxima pergunta é: que versos do poema expressam o desejo que o eu lírico tem de reunir as duas opções sem ter de abandonar uma delas? Eu lírico é quem está falando no poema, tá? No texto poético, o eu lírico faz o papel do narrador. Letra E. Você concorda com a ideia de que viver é a arte de fazer escolhas? Justifique. Pessoal, né? Agora, abordando uma explicação melhor sobre o que é conjunção. Conjunção é uma classe gramatical invariável, que são 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição. E, se eu pulei alguma, não é esse o objetivo, mas são 10. Conjunção, qual que é a função dela? Ligar duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo o quê? Uma relação entre elas. Então, as conjunções se classificam em coordenativas, são as conjunções coordenativas, são orações independentes. E as conjunções subordinativas são orações dependentes. Então, provavelmente, se a gente não aprofundar nessa apostila, nos próximos ou nas próximas apostilas, no caso seria avaliativa a próxima, né? Mas a gente ainda vai ter oportunidade de explicar melhor sobre as conjunções coordenativas e toda a análise, né, da frase, e as subordinativas também. Então vamos ver os conectores, porque a conjunção, na verdade, a função dela é unir, ela funciona como um conectivo, tá bom? As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. Opa, dona, mas o que é isso? Então, o que são orações independentes? Quando aquele verbo, aquela oração tem sentido completo. A primeira oração é independente, né? Você não precisa simplesmente, quando você fala a primeira oração, ela tem sentido completo. Entendeu? Então, você fala assim: a Viviane saiu. Ótimo. Saiu, eu tenho aqui o quê? Um verbo, coloco o ponto final. Você entendeu? Mas eu quero explicar. A Viviane saiu e não voltou. Este e está ligando a primeira oração, a Viviane saiu, com não voltou. Observe que tem saiu na primeira oração e tem voltou. Então, é um período composto, né? Você vai ver que esse e aí é uma conjunção aditiva. Aí, se você analisar, você vai dizer que é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Mas não é isso, eu não quero aprofundar, não quero causar pânico, porque esse conteúdo ele é um pouco extenso, você tem que entender os termos anteriores para você prosseguir.
mas se você aprofundar você consegue, porque eu consegui. Então vamos analisar aí, deu para perceber o que é uma oração independente? A primeira oração, a Viviane saiu, é independente da segunda oração. Se fosse subordinativa seria o contrário, tá? Então nós vamos voltar aí ao quadro das conjunções para vocês observarem. Há 5 tipos de conjunção. Conjunções aditivas, elas exprimem o quê? Uma soma, uma adição de pensamento, igual aquela, a Viviane saiu e ainda não voltou. Então nós temos o e, nós temos o nem, não só, mas também. Então você vai ler, olha, Ana não fala nem ouve. Então, uma ideia de adição, de pensamento. Você vai ver as conjunções adversativas, é uma oposição, e quais são elas? Também tem aí, quais são elas? As principais, né? As conjunções alternativas, exprime, escolha, ou, ora, né? As conjunções conclusivas, uma conclusão de pensamento, você vai observar a definição e quais são elas, e as conjunções explicativas, que exprimem um motivo, uma razão, um porquê, e quais são elas também estão aí no box. Tá? Terminou de ler quais são as conjunções coordenativas? Nós encerramos? Nós vamos encerrar essa semana. Até a próxima. Tchau.